Já falando nisso, você sabe que tem coisas que eu acho tão triste a gente estar abordando nos dias de hoje? Sim. Cara, não cabe mais, como eu falei da guerra, não cabe mais situações como essa. A gente parece, eu achava um tempo atrás que a gente passava por uma evolução, mas às vezes parece que é uma involução. Tá indo pra trás, né? Pra trás, é pra trás. Por exemplo, esse debate de liberar ou não casamento homoafetivo. Sim. Ontem teve a votação, né? Cara, desculpa, cada um tem o seu credo, mas essa não é uma questão religiosa, Não é mesmo. uma questão de direitos de todos. Eu acho que quem tem que ser favorável ou contra, quem foi pedido em casamento. Se é com pessoas do mesmo sexo, de sexo diferente, não diz respeito aos outros. E, cara, isso se fala em amor. Como que a gente para tentar decidir se duas pessoas que se amam podem estar juntas e efetivamente têm o direito de construir uma vida juntos? Sim. Se eles são do sexo oposto. Aí pode, porque se for do mesmo sexo não pode? É exatamente o que eles estão querendo dizer. A comissão, quando ontem aprova, eles querem regredir. Então, assim, os casais homoafetivos, na intenção deles, passam a não ter o direito de casar. Vai virar uma outra coisa, como se fosse um contrato. Então, só héteros, pessoas héteras, podem casar. Então vamos pensar, se de repente o número de pessoas homoafetivas cresce tanto, porque tem muita gente, Sim. sempre teve, mas as pessoas por medo viviam uma história que não era a história de vida delas. Clandestinos, né? Assim, Concorda? Vida, né? As pessoas se sentiam excluídas e eram excluídas, hoje ainda são, mas eram mais ainda. Existe um preconceito gigante hoje, mas antigamente tinha muito mais. Sim. E já pensou se de repente se diz que a partir de hoje só pode casamento homoafetivo? Né? E que os héteros não podem mais casar? As pessoas iam achar isso legal? Por que o meu direito é diferente do direito do outro? Pois então é. por que não vale isso para todo mundo nesse sentido? Você não precisa concordar. Isso não é um problema teu. Você é homoafetivo? Não. Você vai casar com pessoa do mesmo sexo? Ou conviver? Não. Então não é um problema teu, cuida dos teus problemas. Não dá nem, sinceramente, isso não dava nem para ser debatido. Não. Tá Com tanta coisa que a gente tem para debater nesse país, gente, o dia que a gente tiver com tudo certo, deixa as pessoas serem felizes. O que elas fazem da vida delas não é dar conta de governo nenhum. Não é. E você sabe Nem de que- religião. E o que você Cada um falou? segue sua religião. Sim. E é o direito de cada um. Somos livres para isso. né? Somos livres e graças a Deus. Não tão livres como a gente gostaria nem nesse ponto, Então. mas dizemos que somos livres. Então que sejamos livres de verdade. Se não é com a sua vida, deixa o outro viver a vida dele. E essa comissão, chefe, de ontem, a comissão, olha só, da Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. Olha quantas coisas eles têm para Da responder. Câmara né? dos Deputados. Aí eu vou perguntar, o que eles fizeram, a comissão, em relação à Previdência? Patavina. As filas O estão que aí. eles fizeram em relação à assistência social, que é inexistente. E quanto à infância, mostrando o Essas crianças, garoto abandonadas, com 14 com a arma na sala. com 14 anos com arma. O que está sendo feito em relação a Nada, isso? nada. A adolescência piorou. E a família? Piorou mais ainda. Aí estão preocupados com quem vai casar com quem. Aí os nossos deputados se preocupam com o relacionamento homoafetivo. E o discurso de reprodução, né? Que se a ideia é como se o casal hétero se reproduz, E se- homem com homem, mulher com mulher não Tá, se reproduz, e veja não pode. só. Não, é bizarro. É bizarro. É bizarro. É bizarro. Não dá pra acreditar que é isso. Primeiro, isso é uma coisa, por isso que eu falei, quando você é eleito, escolhido pela população, esquece o que você acha. O que você acha não é um problema seu, você guarda pra você. Ao invés de focar, mas eu entendo que é isso. É mais fácil a gente focar numa coisa que vai criar polêmica do que a gente focar naquilo que você tem que resolver, que é a tua obrigação. Porque se você é um deputado, se você é um senador, se você é um vereador, se você é um prefeito, governador ou presidente, você está lá porque você tem que fazer o que o povo quer que seja feito. E tem tanta coisa. Vamos uma escala de prioridades? Vamos começar pela prioridade, o que tem que ser feito? Porque, concorda? Sim. E outro, e o direito de ir e vir? Não está na Constituição brasileira? Tá Que lá. todo brasileiro tem o seu direito? Tá lá. Então só tem dever? Está decidido. Ah, gente, Em que 2011, coisa. chefa, o Supremo Tribunal Federal equiparou a relação entre pessoas do mesmo sexo. Em 2013, o Conselho Nacional de Justiça reforçou essa resolução. Esse direito não pode ser tirado das pessoas dos anos 60, 40, quando as mulheres não podiam votar. Não dá para regredir. Não as dá. pessoas pretas desse país que tanto lutaram não podem regredir os direitos que Não. elas têm, porque todos somos iguais perante a lei. Porque se a gente for permitindo isso, gente,
Porque, na verdade, quando a gente fala, eles permitiram em 2011, 2012, não fizeram mais que a obrigação deles. E deixaram de fazer outras tantas obrigações que também tinham que ter feito, também não fizeram. Então a gente não pode deixar regredir nada no nosso país, senão daqui a pouco a gente volta a 200 anos atrás. E a gente sabe como foi há 200 anos atrás. Pois é. E não é uma questão religiosa, como você bem sacou, porque a gente sabe que muitos evangélicos, cristãos, como eu sempre fui criado em família cristã, não tem problema algum. Acolhem, pelo contrário. Alguns sim, outros não. Então é uma questão num debate que vai para a política por um caminho muito mais perigoso. Porque é amor. A gente está falando de amor, né? Mas se ele não quer acolher, não acolha. Sim. Mas no massacre. Não tente de uma forma cruel meio que exterminar, concorda? Sim. Porque quando você decide isso, você não está querendo fazer isso? Mas eu estou falando porque tem, por exemplo, o pastor Henrique Vieira, outros pastores que também foram ganhando projeção, por justamente também entender esse lado do amor, do afeto, né? Então, de alguma maneira, do lado de cá, a gente só quer ser compreendido, só quer também ter direito de amar na mesma proporção que qualquer outra pessoa também pode. Na mesma proporção, não é nada mais nem menos. na lei por isso, né? Porque pagamos impostos iguais, enfim. Mas vocês concordam que isso é tão primário pra gente? Concorda? Não devia ter discussão, né? É o básico, né, chefe? Devia ter. Porque a gente está falando de amor. Acabamos de falar de uma guerra que podia até ter sido evitada se as pessoas tivessem bom senso. Vai uma pessoa neutra, vai lá e sempre fala assim, e aí, quando começou, sei quantos anos, a terra tá bom, vamos voltar, então vamos fazer assim, aceita, acabou a guerra, pronto. Não, porque vive-se numa luta, um massacre, e você não sai do lugar, é a mesma coisa que acontece. Ao invés de a gente falar no amor, no respeito, em você, acima de tudo, você proteger os seres, concorda? Não importa que as pessoas sejam homoafetivas ou não, por que não? Não tem que ter diferença, né? Você pode não tem diferença. Não existe diferença de cor, de raça, de religião, de condição sexual, que não é opção, uma condição. De caráter existe. Caráter, isso que a gente vai discutir. Quantos não tem caráter? Pois é, né? Pois é. Senão a gente daqui a pouco volta a retroceder tanto, como eu disse, que vamos passar a viver como a gente vivia há 200 anos atrás. E aí vai ter todo aquele sofrimento de novo? Onde as pessoas morriam em nome de Deus, lembra? Matavam. Ou pela cor de pele. Pela cor de pele, pelo sexo, né? As mulheres. Gente. E a verdade, infelizmente, é que isso a gente ainda vê na sociedade. A gente vê. E a gente já caminhou para se libertar, né, então, chefe? O preconceito é gigante e a gente tem que combater esse preconceito geral, contra a raça, contra absolutamente tudo. Só que a gente só consegue combater quando a gente falar abertamente, que é o que a gente faz aqui, e cada um começar a pensar. Qual é o seu direito? Porque o seu direito é maior que o direito do outro. Não pode. Não pode, gente. É algo inconstitucional, possivelmente isso não vai à frente, mas só em pensar que existem pessoas pensando ainda assim, isso é muito preocupante. É preocupante mesmo. A gente pediu até umas informações para o doutor Francisco Gomes Júnior, até para ele tentar dar uma lucidez para essas pessoas, vendo se é constitucional ou inconstitucional o que eles estão querendo fazer. Vamos ver? Oi, Kátia, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje sobre o projeto de lei que é contra a união homoafetiva. Obviamente é um projeto inconstitucional. E que prejuízo que ele vai trazer? Se esse projeto fosse para frente, que eu acredito que não vai acontecer, que prejuízo ele causa para todas as pessoas, eu diria para toda a sociedade? Ele é uma medida altamente discriminatória, porque a Constituição diz o seguinte, que ninguém pode ser discriminado, seja pela sua opção sexual, seja pela sua identidade, seja pela sua intimidade, seja pela sua privacidade. E esse projeto acaba discriminando, querendo proibir que pessoas que tenham uma determinada opção sexual possam exercer os mesmos direitos das outras pessoas. Então, ele já causa um prejuízo de largada, que é um retrocesso para toda a sociedade. Além disso, aquelas pessoas que vão ser diretamente afetadas, que querem eventualmente ter a sua união com uma pessoa do mesmo sexo, elas vão ter direitos fundamentais e garantias também violados. Então, na realidade, é o seguinte, isso é totalmente inconstitucional, é um projeto que realmente eu não acredito que ele vá até seu final, mas se ele for, ele causa um prejuízo social de difícil reparação. Ele é um retrocesso para todo o movimento social que a gente teve nas últimas décadas. Olha, só fazendo uma pequena correçãozinha, porque não é uma opção. Não, a gente nasce.
A gente nasce de uma forma que a gente não escolhe. Assim como a gente não escolhe nascer com uma cor de pele ou de outra, você não escolhe você ser heterossexual ou homossexual. Sim. Você só nasce. Concordo? Sim, nasceu olho verde, olho azul. É uma condição. Então, assim, teria como você mudar a forma como você nasceu? Não. Então, você gostaria de não ser aceito da forma que você não pôde nem escolher como você nasceu? Não. Então, vamos, né, fazer simplesmente multiplicar o que deve ser feito, correto, né? É isso aí. Viva o amor, né? Vamos deixar o pessoal amar, ser feliz, né, gente? Vamos preocupar com o que precisa. E vamos assim, sabe? A gente começa a pensar em pintar a casa, quando a casa já está até com o tijolo colocado, está com a massa corrida passada, para depois você pintar. A gente está ainda levantando os primeiros tijolos no nosso país em alguns aspectos. Então está na hora da gente focar nisso e deixar depois a sintonia fina para lá. Sendo que não tem que ser a sintonia fina do preconceito, porque isso nunca pode ser aceito. Concorda, Matheus? Concordo totalmente. E Jesus é amor, né? Então, amor, tenho certeza que ele não agiria assim. Não. Porque eu, durante muito tempo, enfrentei problemas com a minha relação de fé por conta da não aceitação. Até que eu encontrei pessoas certas que me falavam de amor de Jesus da maneira correta. Então, para você que às vezes não tem um apoio da sua família, está vendo essa discussão, está se questionando, não se torture. A dor já é demais de enfrentar um mundão aí pela frente. É verdade. E, acima de tudo, né, os pais, né? Porque às vezes os nossos pais são guiados pelo que sai no noticiário, os nossos avós. Sim, ou pelo que muitas vezes a religião direciona. Sim. Então, que a gente peça também para todos os líderes religiosos repensarem um pouco nisso. Se Deus é amor, e aí dentro do crédito de cada um, Jesus é amor, então seja amor você também, né? Ressignifique toda essa história para os dias de hoje, não é? É isso.